Olá, sou o professor Adilson da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje nós vamos ter a nossa sexta aula, videoaula, que o tema é tratado como uma das tipologias de estudos métricos, a bibliometria. No conteúdo anterior de biblioteconometria e arquivometria, a gente vai fazer algumas definições e depois contextualizar um pouco do que se pode se fazer dentro desse tipo de estudos métricos. Bom, como definição, temos 4 pontos que são os cruciais. Se você conseguir identificar esses 4 pontos, você sabe dizer que tipo de estudos métricos você está tratando. Então, o primeiro é o objeto, que dentro da bibliometria é informação bibliográfica, livro, revistas. Entrada de dados, como o input, pessoas. Saída de dados, output, que são publicações. Uso da informação bibliográfica. Dá para se analisar autoridades, impactos e como funcionam o impacto de revistas, por exemplo. Como metodologia, a bibliometria ela se faz uso da frequência, ranking e distribuição. Se a gente pegar, por exemplo, as 3 leis bibliométricas, uma delas é a distribuição, a outra é uma forma de ranqueamento, e a outra é uma possibilidade de probabilidades, vamos dizer assim. Dentro disso, nós temos as variáveis, que pode ser circulação da informação, a citação, a própria produtividade, autoridade, dispersão de periódicos, dispersões de materiais, análise de temáticas especificamente para citação, para indexação, e citações, que eu posso verificar citação de autoridade por price, ou posso verificar o impacto de citação de determinadas revistas por Platts. E por último, nós temos o objetivo, que é um estudo quantitativo das atividades bibliográficas. Então eu me concentro especificamente no que é informação bibliográfica. E ele visa, por um lado, alocar recursos, porque em determinado momento a bibliometria ela era entendida também como a sintometria é entendida hoje. Então, como foi a primeira, também se alocava bastante recursos e questões de pessoas. E, por último, a questão de tempo. Então, a bibliometria ela vai ter 3 momentos importantes. Um deles, que chega na década de 70, que tem um aparato interessante que começa a ter um barateamento de equipamentos de informática e automaticamente começam a desenvolver bases de dados. Automaticamente isso começa a ganhar impacto porque eu começo a mensurar essas informações a partir da computação. Tentem imaginar quantificar a informação na unha, sem nenhum sistema, sem nenhum aparato de informática. Era muito custoso, então ninguém queria fazer mensuração de informação. Com o barateamento e o grande desenvolvimento de base de dados, isso começa a ganhar um certo impacto. A implementação de novas técnicas bibliométricas, porque a informática parece que não, mas ela vem e supre bastante necessidade que nós tínhamos de quantificação de informação. Aplicação também dentro do campo de tecnologia, utilizando base de patentes. Então, até então não se tinha patentometria, então se fazia também dentro da bibliometria análises de inovação e tecnologia. E a gente começa a ter demandas de indicadores de ciência e tecnologia especificamente por países, por instituições, onde são praticamente obrigadas a verificar como estava sendo desenvolvido dentro da tua instituição ou dentro do teu país. Já na década de 80, a gente começa a ter, por um lado, o mapeamento da literatura, então eu começo a saber que tipo de materiais pelas bases de dados estão sendo indexados e automaticamente eu começo a validá-los de uma forma matemática. Modelagem matemática de aspectos dinâmicos dessa literatura, eu começo a ter um ganho muito significativo de recuperação de dados e até mineração desses dados. E eu começo a verificar a produção de indicadores bibliométricos para a contribuição da política científica e tecnológica de algumas instituições, países e até mesmo blocos econômicos, né? Então, eu gasto bastante recursos ou eu inverto bastante recursos, eu preciso de um retorno. Então, isso também gera um certo percentual positivo dentro da bibliometria.
E ela começa a ser utilizada por várias áreas de conhecimento justamente por isso. Na atualidade, nós temos vários outros tipos de aplicações, como analisar áreas de excelências, associações temáticas, se existe interdisciplinaridade dentro das publicações. Por exemplo, uma revista serve para várias áreas de conhecimento, e dá para verificar isso a partir do que ela é indexada. Dá para analisar disciplinas emergentes que começam a surgir, redes de colaboração temáticas, especificamente com teoria de grafos, e quais são as prioridades. Automaticamente, a gente também começa a verificar uma incorporação de conjunto de indicadores, especificamente nacionais, publicados periodicamente. Temos condições hoje no Brasil de fazer isso a partir do currículo Lattes, não dependemos de base de dados estrangeiras, que a realidade é totalmente diferente da nossa, e isso é uma atividade que começa a ganhar peso na atualidade. Temos a bibliometria de escritório, que é a bibliometria básica, cada um pode começar a desenvolver bibliometria, não precisa mais ser um grupo seleto, não precisa mais ter especificações de um grupo de pesquisa ou um centro especializado. Qualquer um de nós pode desenvolver estudos bibliométricos. E cada um pode ter a sua bibliometria dentro do seu computador. E a gente começa a ver ambientes que antes não eram explorados, como, por exemplo, acesso aberto e arquivos abertos. A gente começa a mensurar isso. Por exemplo, a eScience, ela vai fazer justamente isso, ela vai pegar vários contextos de acesso aberto para a extração de dados e quantificá-los. E o importante dentro da bibliometria é que ela se fundamenta em 3 tipologias de indicadores. Um deles, indicadores de publicação, que é para saber o que foi feito. Indicadores de impacto e obsolescência, que é para verificar o que é validado, o que não é validado para a sociedade na atualidade. E indicadores de uso, de usabilidade, o que foi citado, o que foi mencionado e assim sucessivamente. Dentro disso, nós temos alguns contextos que acho que vale a pena a gente dinamizar dentro dessa apresentação curta. Uma delas é o que dá para se fazer dentro de avaliação institucional, por exemplo, utilizando a bibliometria. Dentro de uma universidade, dentro de áreas ou dentro de departamentos, é possível verificar processo de autoridades, onde eu tenho 20/80 por lógica, ou então eu tenho a elite de autores por price. Ou seja, dá para saber, dentro de uma área de conhecimento, quem são as excelências. Dá para saber também qual é a dispersão de publicações dentro da minha instituição. Dá para saber se as pessoas publicam mais em revistas, se publicam mais em trabalhos apresentados em eventos, se publicam mais em livros, e a partir disso dá para particularizar cada uma das áreas, porque as áreas são completamente diferentes. Algumas delas trabalham com universos totalmente opostos. Dá para se verificar a lei de menor esforço, ou seja, dá para simplificar o conteúdo em poucas terminologias, dá para verificar o efeito Mateus dentro da minha própria instituição e dá para verificar quais são os impactos de fato. Fator das revistas, fator de impacto das revistas para verificar quais são as revistas que têm maior probabilidade de serem citadas dentro da minha temática. Índice H, especificamente para a revista ou para autoridades, para verificar qual o índice que essa pessoa tem de citação e de aceitação para o meio que ela faz parte. E dá para verificar a vida média das revistas, ou seja, a revista ela tem uma parcela de publicação até quando? Ou uma parcela de citação até quando? Outra coisa que é possível através da bibliometria é verificar a internacionalização. Colégios invisíveis, dá para saber quem são os parceiros que não estão sendo latentes para a sociedade, mas a partir da publicação dá para saber isso. As colaborações existentes, coautorias, se são nacionais, se são internacionais. As citações de onde estão vindo, isso é importante para a gente saber, justamente para monitorar o próprio comportamento dos nossos pares ou pessoas que consideram nossa publicação confiável. E dá para verificar a publicação, onde está sendo viabilizada os nossos trabalhos. E por último, dá para verificar os grupos de excelência.
Citações, autocitações, sintografia da ciência, que é mapas de relações da ciência, recursos webs que estão disponibilizando nossos conteúdos, acoplamento bibliográfico, co-ocorrência de trabalhos, de terminologias, de representações que estamos fazendo. E, na sequência, eu deixo alguns exemplos, como, por exemplo, quantificação disso por revistas onde estão sendo publicadas e tipologias, análise por sintografia, para verificar, por exemplo, qual é o núcleo e quais as relações, por exemplo, do IPEM em termos de publicação, quais são as áreas mais produtivas no Brasil, dentro de uma base de dados como a Scopus, classificação de autores por temas, tipologias de papers, de artigos entre 3 países e como se dá dentro de áreas de conhecimento, número de trabalhos com participações de brasileiros, por exemplo, na base de dados Pascal, isso aqui é fruto da dissertação do Rogério Mugnaini da USP, e índices, né, que podem ser gerados. É isso. Muito obrigado, fiquem em casa e na sequência teremos outras videoaulas.